Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor também, isso é importante destacar nesse daqui. Sou jornalista e sou tricolor. Não se esquece do like embaixo, se inscreva aqui no canal. Estou gravando do carro, porque não estou em casa nesse momento, mas acho que é um tema que a gente precisava fechar, ou não tanto fechar, porque é algo que deve se repetir, mas nesse caso eu só vou estar em casa às 11 e pouca da noite, então não valeria tanto já lançar um vídeo, ficaria muito tarde, perderia o time. Como eu falei que quando foi aberto o processo em relação aos gritos do Flamengo no clássico contra o Fluminense, é um caso de interesse do Fluminense também. E o julgamento foi na tarde dessa quinta-feira, e o Flamengo, que tinha sido indiciado em dois artigos, em um deles, que foi o de proferir atos preconceituosos, discriminatórios, ele foi afastado, ele não foi julgado nesse caso. É, Então, nesse caso, é como se fosse uma absolvição. Praticamente, né? Não é tecnicamente, juridicamente. Enfim, eu não sou jurista, então, né, não tem esse ponto. E foi o outro artigo que ele tinha sido julgado, indiciado, era o 191, que dizia sobre desrespeitar regulamentos da FIFA e de competições. Nesse, ele foi punido com uma multa de 50 mil reais, que era metade, no caso do valor máximo, que era de 100. Vamos por partes. Qual que foi a decisão do tribunal? A decisão para afastar o artigo 243, que era o de atos discriminatórios, que era o que poderia levar à perda de mando de campo, à perda de mando de campo, perda de pontos também, uma série de outras sanções, jogar sem torcida, e etc. Esse foi afastado porque, segundo o pior é que eu estou usando o celular que eu estava lendo as informações, eu estou usando para gravar, então não tem como ler aqui agora. Mas eu recomendo a todo mundo que acesse a matéria do Globoesporte.com, que tinha o Felipe Siqueira, jornalista, estava lá no tribunal, e lá tem todas as informações com nomes e tudo certinho. Só que eu estou fazendo para atualizar a galera que de repente só me segue aqui, que não ficaria sabendo caso eu não falasse. A decisão foi baseada ali do juiz, foi baseada em o ato discriminatório que. Primeiro, para começar, que um dos relatores disse que time de viado não era homofobia. E esse era um dos caras que estava julgando um caso de um grito de time de viado. É difícil, é difícil. A defesa do advogado do Flamengo partiu, Michel Assef, partiu para um lado que eu achei até interessante, que de certa forma faria sentido, de que a discriminação seria em relação a sexo e não em relação à opção ou orientação sexual, qual seja a forma que se fosse interpretado. Então, nesse caso, não valeria tanto, mas esse não pegou. Até achei esse um argumento interessante. Ele estava falando sexo e sexo é masculino e feminino, e nesse caso poderia até pegar ali, né, que seria uma discriminação contra a mulher, aí faria mais sentido. Enfim, esse foi a defesa do Flamengo, apresentou esse argumento. O relator, um dos relatores, né? Eu agora não vou lembrar o nome dele, eu não vou cometer um erro aqui de falar o nome dos relatores que eu lembro o nome. Dos relatores não, dos que estavam lá julgando, cometeu o erro de falar o nome, de repente não é a pessoa que falou exatamente. Mas enfim, um circo total, e aí, enfim, esse cara chegou até a falar que não era homofobia gritar time de viado, enfim, e no final a decisão foi de que o Flamengo não teria que ser julgado, porque o artigo 243 de ato discriminatório com relação a preconceitos contra raça, no caso de preconceitos de racismo, em relação a sexo, em relação à etnia também, a decisão foi de que o Flamengo não poderia ser punido, não poderia ser julgado nesse caso, porque não foi uma agressão a uma pessoa, direcionada a uma pessoa, foi uma agressão genérica. Aí fica a pergunta. Temos 4 minutos de vídeo e eu já acho importante falar isso, que eu não era a favor do Flamengo perder pontos. Eu era a favor de uma pena, até mesmo de advertência do Flamengo no 243, porque dessa forma você consegue coibir o crescimento desses gritos e deixando claro de que é uma advertência agora e de que no caso de reincidência seria pior, afinal de contas o Flamengo era réu primário nesse caso. Então seria muito mais fácil você dar uma pena de advertência, multa de 50 mil e tá show. Beleza,
E caso tenha uma reincidência, aí, meu amigo, a gente vem com perda de ponto. Mas não, nem uma medida é, didática, eu esqueci a palavra agora, mas uma medida que pelo menos fosse educativa, uma medida educativa serviu, não serviu para nada esse julgamento, pelo contrário. Ao dizer que ele citou o caso do Aranha lá em 2015, 2016, não lembro exatamente, foi o caso da torcida do Grêmio gritando pro Aranha, chamando ele de macaco, ele citou que teve uma pessoa que era direcionada esse grito e que o do Flamengo foi genérico e por isso não valeria. Ou seja, quando os sul-americanos vierem para aqui para o Brasil, eles estão liberados. Afinal, os sul-americanos não, brasileiros. Quem quiser aí se dispor a ser mau caráter nesse ponto, né, ser uma escória da humanidade, mas que se quiser ir para arquibancada e macaco, time de macaco, quiser tá liberado, não tá atingindo uma pessoa só, pode chamar. Pode até combinar, chamar de preto viado, não tem problema nenhum. Afinal de contas, não é para uma pessoa. Olha a medida que foi tomada pelo TJD do Rio e o precedente que isso abre. Não vai adiantar mais juiz para jogo, não vai adiantar mais nada. O time de viado está liberado e o time de macaco também. Essa decisão ridícula vai abrir esse precedente. Como eu falei, não era adepto do Flamengo perder ponto. Talvez, na pior das hipóteses, de perder mando de campo e de presença de torcida, porque também não adianta perder mando de campo, eles vendem um jogo a Brasília e pronto, ganham dinheiro. Talvez até no extremo isso, mas também não era a favor, não. Se desse, eu ficaria, não acharia tão errado, mas acho que a advertência caberia totalmente bem e com uma multa, com essas punições em caso de reincidência. Mas, graças à decisão do TJD do Rio, tá liberado gritar time de macaco, tá liberado gritar time de viado e time do que você quiser. Você pode xingar todo mundo, só cuidado. Se você fala direcionado a uma pessoa só, aí o problema fica sério. Agora, se você direcionar a 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de tricolores que existem no Brasil, aí não, aí tá de boa. Tá agredindo, não. Enfim. E na verdade ainda tem um erro aí crasso, né? Que o time de macaco você tá ofendendo o cidadão que é preto, né? O cidadão negro. O time de viado, você que é pra quem você está cantando. O time de viado, você não tá ofendendo a quem você tá cantando. Eu sou heterossexual, cara. Eu sou homem e em nada me ofende você chamar de viado porque eu não sou. Você tá ofendendo ele tentando rebaixar um outro ser humano, né? Ou seja, ainda é um negócio um pouco mais complexo ainda. E que o TJD tratou como algo simples. E tem essa atitude ridícula. Enfim, seguimos. E amanhã volta a cobertura exclusivamente de Fluminense. E nem medidas educativas o TJD sabe dar. Mas o time de assassinos, que não estava no regulamento, vale multa até maior do que isso. De qualquer forma, saudações tricolores e até a próxima. Valeu.